Vozes do Sinasef Acre. Olá a todos os colegas, esse é o Vozes do Sinasef, um podcast da seção Acre. Nesse programa nós vamos informar sobre o contexto de greve na educação federal. Muitos de nós já ouvimos falar em algum momento sobre greve. Ouve-se que professores e técnicos administrativos das universidades e institutos federais, em algum lugar, estão entrando em greve. Mas o que está acontecendo afinal? O contexto de toda essa história começa no governo Temer, perpassa todo o governo Bolsonaro e chega onde nós estamos hoje. Os salários dos servidores federais sofreram durante esse período perdas inflacionárias muito grandes, ao mesmo tempo que os canais de diálogo com o governo federal estiveram fechados. Assim, logo no início do governo Lula, a pressão dos servidores foi muito grande. Como resposta, o governo propôs um reajuste linear de 9%, alcançando todas as carreiras, e um reajuste de R$ 200 no Vale Alimentação. Junto a isso, a proposta era que fossem criadas dois tipos de mesa de negociação. A mesa geral, nacional, que incluiria 20 membros das federações de sindicatos, e as mesas específicas, que tratariam da reestruturação ou reajuste de cada tipo de carreira. E assim foi feito. A Mesa Nacional de Negociação logo começou a funcionar e nela participaram Fonasef e Fonacat, as duas grandes federações de sindicatos, uma representando os servidores federais, comuns, entre aspas, e a outra representando aqueles que se intitulam carreiras típicas de Estado. Uma divisão não reconhecida formalmente, mas é comumente utilizada como estratégia de algumas carreiras para se fortalecer e se diferenciar e conseguir com isso privilégios. Geralmente são carreiras que pleiteiam numa reforma administrativa um tratamento diferenciado. Nessa história é importante explicar o papel de um ator-chave, o MGI, o Ministério da Gestão e Inovação. É ele que negocia diretamente com os servidores. E o MGI conduziu duas mesas específicas com os nossos sindicatos. A mesa específica dos técnicos administrativos em educação e a mesa específica do magistério superior. O que ocorreu em ambas as mesas é o mesmo que ocorreu na mesa nacional. Mesas após mesas e propostas escassas. Na mesa de negociação nacional, o governo insiste. 0% em 2024, 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Nas mesas específicas, tanto do PCTAI quanto do Magistério Federal, o mesmo discurso: 0, 4,5%, 4,5%. Assim, o governo ignora duas coisas: as propostas apresentadas pelos sindicatos, que incluem vários itens de reestruturação, e ignora também as perdas inflacionárias que os servidores federais tiveram nos anos anteriores. É como se dissessem: deixa para lá, fica para trás. Para amenizar a situação, o governo oferece reajuste em benefícios. Pois é, e um dos argumentos apresentados pelo governo no contexto da meta fiscal é o impacto do reajuste em carreiras do tamanho das nossas. O PCTAI corresponde à maior carreira do governo federal, aproximadamente 224 mil servidores. 18,39% dos servidores federais estão na carreira PCTAI. E a carreira do magistério superior não fica muito atrás. Está na quarta posição, com 10,79% da força de trabalho do governo federal. Ao mesmo tempo, diante da dificuldade de manter o poder de compra dos salários, o governo tem insistido em ampliar a rede. O anúncio, já visto, de mais 100 institutos federais. Desde que as negociações começaram, no ano passado, o MGI foi firmando, paulatinamente, alguns termos de acordo. E carreiras com alta pressão, alto poder de barganha, junto ao governo, foram sendo beneficiadas, o que gerou uma sensação de revolta de muitas categorias, sobretudo da educação federal. Por exemplo, a primeira carreira que teve sua reestruturação foi a FUNAI. A FUNAI tinha baixos salários, mas conseguiu em 31 de outubro ganhos de até 64%,
em cargos de nível superior. Na sequência, a carreira de analista técnico de políticas sociais. Conseguiu ganhos de 27,10% para o topo de carreira. E na sequência, Polícia Federal. Conseguiu 22,62% para agente e 24,20% para delegados, que passaram a ganhar mais de R$41 mil. Também, PRF foi beneficiada. Conseguiu incríveis 27,48% de reajuste para o topo de carreira. A Polícia Penal Federal foi reestruturada com ganhos de até 60%. E, na sequência, veio a pressão da Receita Federal. Os fiscais, os auditores, conseguiram um bônus extra de até R$ 11.500 por mês de produtividade. Seguindo essa tendência, o Banco Central, depois de vários indicativos de greve, conseguiu uma proposta de 23%. E, para terminar o relato desses casos, os fiscais agropecuários federais conseguiram uma proposta também de 23%. Voltando ao Banco Central, um analista do Banco Central, só com a graduação, tem salário inicial de R$ 20.924 e final de R$ 29.832, fora os 23% que receberam de proposta. Então, nós, da Educação Federal, com 9% de proposta, perdas inflacionárias acumuladas, o que vamos fazer? Diante de um contexto em que as negociações não avançam, o governo não aprecia as propostas de reestruturação e é reafirmado reajuste zero, 4,5%, os sindicatos tomaram encaminhamentos. A FASUBRA deliberou por uma construção de uma greve dos técnicos administrativos das universidades, a partir de 11 de março. E a gente acompanha muitos técnicos administrativos entrando em greve, em assembleia, em instituições por todo o Brasil. O ANDE, que representa principalmente os professores das universidades, deliberou no último congresso por assembleias locais, entre 11 e 22 de março, para que os professores decidam em cada instituição se aderem à greve ou não. E o Sinasef não ficou para trás. Na sua plenária nacional, entre os dias 16 e 17 de março, com a presença de 58 seções sindicais, deliberou pelo indicativo de greve para 3 de abril, mobilizando tais e professores de toda a rede de institutos federais. É a greve da educação federal, por justiça, isonomia e respeito. Esse foi o Vozes do Sinasef, um podcast da seção do Acre. O nosso tema foi o contexto de mobilização e greve na educação federal no Brasil. Um abraço a todos os nossos colegas e até o próximo programa. Vozes do Sinasef Acre, uma realização da seção sindical do Sinasef Acre.